Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Boa noite a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meu querido. Se você está entrando aí, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua família, né? E que a unção do Senhor quebre todo jugo sobre a tua vida. Amém? Nós vamos falar essa noite sobre um tema muito importante, muito profético, na intercessão, que é a gestação espiritual. Né? Nós vamos falar sobre gestação espiritual. E esse é um tema importante, porque a palavra de Deus é uma palavra profética, né? O próprio Jesus falou assim: céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, né? Então céus e terra passarão, mas toda a palavra será cumprida. Ou seja, a palavra, ela é profética e ela vai ser cumprida, né? Então a palavra de Deus, ela é uma palavra profética, né? Tudo que Deus fala gera algo, gera uma manifestação. A palavra que Deus fala é uma revelação. É uma revelação que sai da boca de alguém, que é uma inspiração para alguém. E aí essa palavra, porque ela tem uma fonte, que é o próprio Deus, essa é uma palavra que tem um poder sobrenatural de criação. E nós vamos falar da gestação espiritual, que é um fundamento da intercessão, né? O intercessor, ele é alguém usado por Deus para trazer a realidade, as coisas que não existem, trazer a existência. Passa por um profeta, passa por um intercessor, passa por uma oração, passa pela boca de alguém, pelo ventre de alguém, para que o verbo se torne carne. Então nós vamos falar um pouco sobre essa linguagem da intercessão profética ou da gestação espiritual. Amém? Então, para isso nós vamos orar, vamos pedir para que Deus fale conosco, porque é uma linguagem muito simbólica, né? Toda a palavra profética, ela traz uma linguagem bem simbólica, analogias, parábolas. Você vai lendo a palavra e você consegue entender através da revelação do Espírito, porque a palavra às vezes ela utiliza linguagens não literais, ou seja, linguagens figuradas, linguagens simbólicas, né, que representam uma realidade espiritual. Por isso a importância da gente pedir para o Espírito falar conosco. E quando você pede para o Espírito falar com você, ele vai trazer a revelação do que está escrito. Ele vai trazer a revelação da linguagem simbólica, a linguagem figurada. Essa linguagem que Deus utilizou na palavra dele, para você vai ser uma realidade. Amém. Amém? E você vai poder usufruir da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos orar e pedir para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, ou nesse dia, depende de quando você está ouvindo essa ministração. Pai, nós queremos consagrar a nossa vida nas tuas mãos. Consagramos a nossa família, esse tempo, a tua palavra será ministrada, nós vamos ler a tua palavra, vamos trazer um ensino que vem da tua palavra, que esse ensino não seja um ensino misturado com as coisas humanas, com raciocínios, com filosofias ou com entendimentos particulares humanos,
Que esse ensino seja um ensino espiritual, um ensino puro, um ensino, Pai, que não vai distorcer o entendimento da Tua palavra. Então nós dependemos do Senhor para trazer esse ensino, para compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso mestre, é o único mestre. Então, Senhor, vem nos ensinar nessa noite, para que a Tua palavra, ela ganhe vida dentro de cada um de nós. Abençoa cada pessoa, cobre com o Teu sangue a nossa vida, cobre com o sangue do Cordeiro cada uma das nossas mentes, dos nossos corações, nossos sentimentos, leva os nossos pensamentos cativos em obediência à Tua palavra. E em nome de Jesus, Pai, imploramos que o Senhor envie os Teus anjos ministradores, aonde quer que pessoas estejam ouvindo essa mensagem, que os Teus anjos estejam ali para trazer proteção, livramento e ministração, em nome de Jesus, Pai. Imploramos a Tua presença agora, através da Tua palavra viva, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Nós vamos ler um texto bem conhecido aqui, mas nós vamos dar um enfoque da gestação espiritual. Jeremias 1, versículo 4 e 5. Está escrito assim a palavra: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Então, esse é um texto muito conhecido, muitas vezes nós falamos uma parte desse texto: antes que eu te formasse no ventre, você já tinha sido consagrado, você já tinha sido escolhido por Deus. Nós já ouvimos ministrações a respeito disso. Mas eu queria que a gente meditasse, entrasse um pouco mais nesse processo que Deus está trazendo, nessa revelação que Deus está trazendo através do profeta Jeremias. Ele está dizendo que existia antes que ele fosse formado, antes que o físico dele fosse formado no ventre, no útero da mãe dele, antes disso acontecer, Deus está dizendo: eu te conheci. E aí às vezes a gente pensa, como que pode? Aonde estava Jeremias? Aonde Jeremias estava antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele? Será que Jeremias já existia? Será que ele estava morando em algum lugar? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que Deus, antes de fazer alguma coisa, ele chama à existência o que não existe. Ou seja, Deus já tinha desenhado aquele homem. Deus já tinha desenhado o propósito. Deus já tinha desenhado o temperamento dele. Deus já tinha desenhado a personalidade, o caráter. Deus já tinha desenhado como ele seria. Ele tinha desenhado o seu ministério, tinha desenhado o seu chamado, o seu alcance. Ele tinha desenhado, tudo isso estava desenhado. E isso é uma coisa muito forte, irmão. Deus desenhou Jeremias, Deus desenhou o profeta, Deus desenhou a unção que ele teria. Deus também desenhou o que ele seria e qual é o alcance que ele teria. Até que ponto, até aonde ele iria alcançar, o seu ministério iria ministrar em que ponto, em que dimensão, qual seria a alçada, a responsabilidade dele. Isso já estava desenhado, isso já estava escrito, isso já estava programado por Deus. E aí você precisa pegar isso de uma maneira profética, porque Deus, antes de formar, antes de você nascer, aí a gente volta para essas pregações, antes de você ter nascido, meu irmão, Deus já tinha escrito sobre a tua vida. O salmista escreveu algo que me deixa assim, é uma coisa que a mente não consegue compreender. Todos os dias, todos os meus dias, o salmista escreveu isso,
todos os meus dias estavam escritos quando nenhum deles ainda havia. Todos os dias da minha vida já estavam escritos quando nenhum deles ainda existia. Eu não tinha vivido nenhum desses dias ainda, mas eles já estavam desenhados. E foi ali que Deus te conheceu. Foi ali que Deus conheceu você, quem você seria. Deus conheceu quem você seria, Deus já tinha conhecido o teu propósito, o teu chamado, o teu ministério, as tuas inclinações, os teus prazeres espirituais, aquilo que você teria de revelação da parte de Deus. E já estava escrito tudo isso, irmão. Então, de hoje, no momento que você está recebendo essa palavra, até o fim dos nossos dias, até o fim dos teus dias, Deus vai fazer você vivenciar aquilo que Ele escreveu, aquilo que Ele determinou. Então Deus falou assim: eu te conheci antes de te formar no ventre, mas perceba uma coisa, você precisou passar pelo ventre. Antes que eu te formasse no ventre. Ou seja, o ventre, o útero, é um lugar de gestação, é um lugar de concepção, é um lugar de crescimento de um homem, mas também de um profeta, mas também de um ministro, mas também de um alcance. O útero é um lugar muito profético. É o lugar onde o intercessor está trabalhando. Ele está gerando propósitos. Ele está gerando profetas. Ele está gerando pastores, está gerando advogados, está gerando presidentes. Amém. Você precisou ser gerado. Você precisou ser gerada, minha querida. E Deus, Ele estabeleceu esse princípio da gestação. Tanto nas coisas físicas, quanto nas coisas espirituais. Amém? Se isso não fosse verdade, Jesus simplesmente teria aparecido, encarnado nessa terra. Mas como que Jesus apareceu? Como que o Verbo se fez carne? Ele teve que ser gerado durante 9 meses no útero, no ventre de uma mulher virgem. O útero é profético. Ela estava concebendo ali, Maria estava concebendo. Ela estava ali dando crescimento, dando forma. Ela emprestou o útero para que Deus pudesse fazer o propósito ser gerado dentro dela. E o intercessor entende bem essa linguagem. Todo propósito precisa ser gerado. Todo ministério precisa ser gerado. Amém. Toda promessa precisa ser gerada. Toda profecia precisa ser gerada. Sem a gestação espiritual, nada vai nascer. Amém? Amém. Então imagina se Maria fala assim: não, você não vai me usar para que um menino venha, para que Jesus possa se fazer carne. Não, você não vai me usar. A palavra profética, ela é espiritual. A virgem conceberá. Mas o anjo veio conversar com Maria e pedir permissão para ela, para que Deus possa colocar, né, o Salvador da humanidade dentro do útero dela. Para que essa palavra de Isaías, a virgem conceberá, essa palavra se transforme em algo físico, em algo real, em algo palpável, em que as pessoas possam enxergar. Então, o que é uma intercessão? O que é uma gestação? A gestação fala exatamente disso. De você se propor, você se dispor para Deus. Senhor, faz em mim aquilo que o Senhor tem desenhado. Se o Senhor quer usar a minha vida para que um profeta seja gerado, como a mãe de Jeremias foi usada, eis-me aqui, Senhor. Amém? E você vê como o útero é um lugar profético. Falando de Jesus, Jesus está no útero de Maria. E você tem outra pessoa, João Batista, o primo de Jesus, primo carnal de Jesus. João Batista está no útero de Isabel. E aí um dia Maria
ela vai até Isabel para visitar Isabel. As duas estão grávidas. As duas têm um bebê, cada uma tem um bebê dentro do útero delas. E quando Maria encontra com Isabel, o bebê que está dentro do útero de Isabel começa a ser cheio do Espírito Santo dentro do útero. Ou seja, ele começou a se movimentar, ele foi cheio do Espírito Santo dentro do útero dela. João Batista se encontrou com Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no útero. Aquele encontro que aconteceu no Jordão entre Jesus e João Batista já tinha sido profetizado no útero. Então, a gestação é um momento profético, é um momento de você liberar o que vai acontecer no futuro. Amém. Ou seja, o que vai acontecer no futuro depende do que está sendo gerado agora. Amém. Você pode gerar bênção ou maldição. O intercessor gera. Ele pode gerar bênção ou pode gerar maldição. Porque nós somos férteis. A Bíblia diz assim, existe uma promessa que diz assim, não haverá entre vós estéril. Amém, Senhor. Amém. Não haverá entre vós nenhuma mulher estéril. Nenhuma. E nem quem aborte. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que todos serão frutíferos. Ele não está falando algo físico. Por quê? Porque a velha criatura, o homem carnal, o homem físico, este homem físico, ele se reproduzia de uma maneira carnal. Então ele precisava do homem e da mulher, uma semente, entra na mulher, no útero, e aí nasce um novo ser humano, uma nova alma, um novo espírito, e um novo corpo sai dali. É uma coisa extraordinária, uma coisa impressionante. Né? A maneira como as pessoas se reproduzem. É impressionante isso. Mas, quando a Bíblia fala sobre o novo nascimento, ele está dizendo do mesmo processo, mas está dizendo do mesmo processo, só que de uma maneira espiritual. E Coríntios 5 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você imagina o seguinte, como que a velha criatura se reproduz? Carne. Jesus falou para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus fala assim, o que é nascido da carne é carne. Ou seja, a velha criatura se reproduz com carne. Mas a nova criatura não, a nova criatura se reproduz no espírito. Ou seja, o teu espírito pode produzir novos filhos e filhas de Deus. Você pode gerar pessoas, pode gerar Jesus nas pessoas, você pode gerar pessoas arrependidas. Então nós temos hoje, sem a distinção de homem e mulher, porque no reino de Deus não existe mais macho e fêmea, no reino de Deus são novas criaturas. No reino de Deus agora, todos podem reproduzir, não há estéril, não há esterilidade. Você não é estéril, eu não sou estéril, nós não somos estéreis. Nós podemos ter filhos para Deus. Como Maria teve o Filho de Deus. Como que ela fez isso? O Espírito Santo veio sobre ela, a sombra do Espírito Santo veio sobre ela e fez ela gerar a nova criatura. Então, a gestação espiritual, a gestação na intercessão, segue exatamente este princípio. Você recebe a semente, que é a palavra que saiu da boca de Deus, e você guarda ela no teu espírito, e ali você pode gerar aquilo que Deus falou. Você pode gerar aquilo que Deus prometeu. Você pode gerar aquilo que Deus falou sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua saúde. Você vai gerando promessas de Deus. Esse é o processo gestacional da palavra. Porque enquanto a gente não fizer isso, a palavra vai ser simplesmente a palavra. Ela vai ser algo subjetivo, abstrato.
Você não consegue apalpar. Né? Eu já vi gente falar assim, eu vou viver de oração, vou viver de fé. Se você tiver fé, irmão, você vai conseguir transformar isso em qualquer coisa que você precisar. Amém. Você transforma a palavra de Deus em algo palpável. Você transforma a palavra de Deus em salvação, em cura, em prosperidade. Mas é necessário que o útero funcione. O útero precisa funcionar. E é interessante isso, porque o útero, ele funciona no silêncio, sem plateia. O útero funciona sem aquele monte de gente aplaudir, não, né? Tanto é que Isabel recebeu, né, uma promessa. O marido dela recebeu um anjo, Zacarias, recebeu o anjo Gabriel, dentro do templo. Ou seja, o anjo estava dentro, ele apareceu no altar de incenso. Zacarias era o sacerdote escolhido para queimar incenso. E aí o Gabriel aparece para ele e fala assim, olha, a tua oração foi ouvida, Zacarias. Eis que Isabel, tua esposa, conceberá. Só que Zacarias era velhinho, já tinha uns 80 anos, já tinha passado o tempo de ter algo com a mulher dele. A mulher dele já era idosa. E ele está falando, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida, você vai ter um filho. E aí o Zacarias começa a falar, mas que palavra é essa? Eu acho que ele até duvidou que aquele anjo era de Deus. Ele falou, o que é isso? Eu já estou velho, a minha mulher já está velha, a minha mulher já não tem condição de ter filho, eu não tenho condição de ter filho. Não tem, nós somos idosos. Ou seja, aquele sacerdote, ele estava olhando o homem carnal, a velha criatura. Ele sabe que a velha criatura não consegue gerar. Ele sabe que a velha criatura está sujeita às leis da velha criatura. E as leis da velha criatura são leis que escravizam, são leis que limitam. Mas as leis da nova criatura não. Amém. As leis da nova criação não têm limites. Por isso a palavra de Deus diz, tudo é possível àquele que crê. Então o intercessor, ele sabe que ele pode gerar promessas, ele pode gerar impossíveis. Ele não tá limitado pelas leis, pelas regras, pelas circunstâncias, pelo túmulo. Ele não está limitado pelo diagnóstico médico. Amém. Ele não está limitado, irmão. E o Gabriel fala para o Zacarias, Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Imagina o Zacarias assim, mas eu fiz essa oração há uns 50 anos atrás. Quando eu era novo, eu poderia ter engravidado, a minha mulher era nova. Mas agora passou o tempo. Mas o anjo, o que ele fez? Ele falou, olha, eu vim aqui por causa da tua oração. Agora, por que eu vim só agora? Essa é a pergunta, irmão. Por que eu tive que vir só agora? Você pediu há 50 anos atrás, mas eu apareci aqui agora. Por quê? Porque antes de Deus gerar o teu filho, ele já conheceu o teu filho. Amém. Ele já conheceu o filho profeta que você vai ter. Ele já conheceu, ele já sabe o que o teu filho vai fazer, qual é o alcance do ministério dele. Então eu vim aqui para ser a boca profética, mas alguém vai ter que gerar. Alguém vai ter que gerar isso no útero. Eu só vim trazer essa palavra para você porque o anjo Gabriel falou, eu estou liberando uma palavra. E essa palavra, ele falou, essa palavra vai se cumprir. Amém. E a Bíblia diz que o anjo fechou a boca de Zacarias. Zacarias chegou em casa e aí deu aquele calorão, foi para cima da esposa dele concebeu, ficou grávida. João Batista nasceu de uma palavra profética, irmão. João Batista nasceu de uma palavra profética.
como Jesus nasceu de palavras proféticas. João Batista nasceu, a palavra profética foi liberada, mas teve que ser gerado. Então, quando a palavra profética é liberada, ela tem que ser crida. Amém. Ela tem que ser recebida. Por isso a palavra de Deus fala: creia nos seus profetas e prosperareis. Porque você precisa crer. É algo ativo, não é algo passivo. O que você vai fazer com essa palavra agora? O que você vai fazer com essa profecia agora? A profecia está dizendo que Deus tem uma obra na tua vida. A profecia diz: antes que eu te formasse no ventre, eu já te dei as nações por profeta. Você tem um alcance. A unção profética na tua vida tem um alcance sobre as nações. Deus tem uma unção sobre a tua vida. Essa unção já estava preparada antes de você nascer. Amém ou não amém? Amém? Então, você precisa se dispor. Senhor, eis-me aqui. Quando você recebe uma palavra, o que você faz com essa palavra? O intercessor vai gerar a palavra. Ele não esquece a palavra. Amém. Ele ora em cima daquela palavra. Ele vai orar em línguas. Ele vai falar com Deus. Ele vai falar com o Espírito Santo. E aquela palavra que caiu como rema no coração dele, como uma palavra revelada no coração dele, ela começa a ser gerada para que ela seja cumprida, para que haja um nascimento da palavra. Amém. A palavra precisa nascer, irmão. O verbo precisa se tornar carne. E isso não acontece automaticamente. Precisa de fé. Amém? Deus é bom. Amém? Jeremias 30, versículo 6, está escrito assim: perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que está dando à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos? Jeremias está falando assim: acaso um homem pode ter dor de parto? E por que eu estou vendo, olha a visão profética, eu estou vendo a cada homem com as mãos na cintura? Porque a mulher tinha filhos de cócoras, e aquelas dores de parto vinham, e ela tinha que colocar a mão na cintura para fazer força para o bebê nascer. E aí o sangue do corpo dela vai todo concentrado para a área do ventre, para a área da pelve dela. E ela faz força, por isso o rosto fica pálido. Então, o profeta está enxergando novas criaturas nascendo. Ele está vendo homens tendo filhos. Ele está vendo homens tendo filhos espirituais. Por isso ele está falando: como que pode um homem? Ele está ali de cócoras com a mão na cintura, como que está dando a luz? Meu querido, se você gerar as promessas de Deus, vai ter uma hora que vai chegar o nascimento daquilo que você está gerando. Amém. O nascimento. Amém? Por quê? Porque aquilo que Deus falou vai acontecer. Antes que você saísse da madre, eu já te consagrei. Antes que eu te fizesse no útero, eu já te falei que você era profeta, eu já te ungi, você já era ungido. Você já era ungido, irmão. Amém. No ventre da sua mãe, Deus olhava para você e olhava, via uma pessoa ungida, via uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa cheia de profecia, cheia de sabedoria, cheia de revelação. É assim que Deus te olhava no ventre da sua mãe. Eu não sei como você se enxerga. Eu não sei, irmão. Eu sei que o diabo quer que você se enxergue de maneira diferente. Por quê? Porque Deus fala assim: olha, eu te dei as nações por profeta. E o diabo não quer profeta nas nações.
Então Deus aparece para ele e fala isso. E aí o Jeremias fala assim: ah, Senhor, mas eu não passo de uma criança, eu estou me vendo como criança. Você está se vendo como, meu querido? Deus te vê como profeta, Deus te vê como intercessor, Deus te vê como filho. Como você está se enxergando? Não é? Parece que às vezes, né, o profeta, ele precisa de fé. Mas às vezes, por causa da situação que nós vivemos, parece que a fé do profeta está desmorecendo, está caindo. E aí Deus fala assim: olha, antes que eu te conhecesse, eu te coloquei sobre as nações, eu te coloquei sobre as situações, eu te coloquei sobre as pessoas, eu te coloquei sobre os territórios, eu te coloquei como autoridade profética, como autoridade. A tua boca vai ser usada por mim, com autoridade. Você nasceu com um propósito, que é estar sobre. Deus criou Adão e falou assim: domina, governa. Governa. Duas coisas que Deus falou para Adão: governa, multiplica. Governa e multiplica. Ou seja, governa e vai gerar. Vai gerar aquilo que eu prometi. Gera esta palavra, gera novos filhos, gera mais pessoas salvas, gera mais pessoas curadas, gera mais pessoas cheias do Espírito, gera mais profetas. Amém? Jesus trouxe uma palavra muito forte, irmão. A palavra de Jesus, ela diz assim, ó: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua obra. Jesus está falando assim: vocês só vão ter mais trabalhadores se você rogar ao Senhor da seara. Se você quer aumentar o seu quadro de funcionários, você vai e coloca um anúncio em qualquer lugar, aí o Estadão, a Folha, na internet, e você fala: precisa-se. E você vai aumentar o quadro de funcionários. Se você quer ter mais filhos, eu não posso falar aqui, né, como, mas você tem que descobrir como. Isso é um físico. Agora, o que Jesus está falando? Se você quer mais pastores, se você quer mais profetas, se você quer mais evangelistas, se você quer mais apóstolos, se você quer mais mestres, se você quiser mais trabalhadores, só tem um jeito: você precisa gerar eles através das orações, através das intercessões. Você precisa colocar esses trabalhadores no útero para que eles possam nascer. Ou seja, o ministério tem que nascer em cada uma dessas pessoas. Você vai gerar um pastor ali, vai gerar outro pastor ali, você está gerando ministros, gerando profeta. A mãe de Jeremias estava gerando um profeta. Antes que eu te formasse, as nações te dei por profeta. Ou seja, a mulher está gerando o quê? Algo físico? Não, ela está gerando algo espiritual. Você é fértil, meu irmão. Você é muito fértil. Nós somos férteis. Temos um espírito poderoso, capaz de produzir as promessas de Deus, capaz de produzir os ministérios. Jesus falou assim, ó: roga ao Senhor da seara, pede para o Senhor da seara, para que ele envie. Ou seja, você precisa rogar ao Senhor da seara para que o envio aconteça. Se você não pedir para Deus, não adianta colocar um anúncio na internet. Não adianta você sair escolhendo pessoas. Você tem que pedir para que Deus envie, para que Deus levante. Você precisa gerar isso. É assim que funciona o nascimento de novos ministros, de novos profetas, de novos pastores. É assim que se multiplica no reino de Deus. É assim que se multiplica no reino de Deus. Não é da maneira carnal, não é da maneira física.
Não é por currículo. Olha, o cara tem um currículo bom, vamos colocar ele como pastor. Não é assim que funciona. É por escolha divina. É o Senhor quem envia. É o Senhor quem escolhe. É o Senhor que faz nascer. Amém. Nós só precisamos gerar aquilo que o Senhor escolheu. Aquele que o Senhor escolheu. Amém? Jesus sobe no monte, fica lá a noite inteira orando, irmão. A noite toda orando. Orando, buscando em Deus. E ele ficou em comunhão com o Pai até de manhã. Quando ele desce umas 6, 7 horas da manhã, ele desceu, estava todo mundo esperando ele lá embaixo. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, olha, eu estava lá em cima e o Pai me deu 12 nomes. E eu vou falar esses nomes aqui. E esses nomes, essas pessoas que eu vou chamar aqui, eles serão chamados de apóstolos. Amém. O que Jesus estava fazendo ali? Ele estava gerando. Senhor, envia mais apóstolos. Envia mais. O que Deus fez? Deus falou, tá bom, eu vou enviar. Anota os nomes. Pedro. Imagina se Jesus, irmão, fosse um cara assim, Pedro, eu não sei se o senhor sabe, mas Pedro não sabe ler e escrever. Pedro não tem nem primeira série. Pedro só sabe pescar e brigar. O senhor vai escolher Pedro. Pedro não sabe ler. Como que Pedro não lê nem a Bíblia? Porque ele não sabe ler. Pedro, sobre essa pedra, o Pai deu o nome e Jesus foi gerando. Jesus foi gerando Pedro. Pedro foi gerado no útero. Pedro foi gerado no útero de Jesus. No final do ministério de Jesus, terreno, chegando no final, Jesus fala para Pedro, Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro fala, imagina, não vou te negar. E aí Jesus traz uma revelação e fala assim, olha, Satanás pediu para peneirar a tua vida como trigo. Ele pediu para te peneirar. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, eu gerei você. Quando você se converter, o que é se converter? Quando você nascer de novo. Fortalece os teus irmãos. Jesus falou assim, quando você nascer de novo, porque eu estou te gerando. Eu estou gerando você, apóstolo Pedro. Eu estou gerando você, apóstolo Pedro. Eu estou gerando você para fortalecer os teus irmãos, para liderar os teus irmãos. Eu estou gerando a tua liderança. Eu estou gerando a tua unção. Eu estou gerando a tua revelação. Eu estou gerando você. Por quê? Porque o Pai me deu o teu nome. O Pai te escolheu. O Pai te enviou. Foi o Pai. Eu só estou gerando. Eu sou apenas um útero espiritual, Pedro. E você vai se converter. Porque eu não aborto ninguém. Eu não interrompo nenhuma gravidez. Eu não faço um aborto espiritual. Você vai nascer. Então, Pedro, se prepara. Porque eu não estou só gerando você convertido. Eu estou gerando você convertido e com unção de autoridade. Eu estou gerando a tua autoridade. Amém. Amém, meu querido? Glória a Deus. Deus é bom. Vamos continuar lendo aqui Jeremias. Deus está falando com você, não? Jeremias 30, versículo 6. Não. Jeremias 1, 9 e 10 diz assim: Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua palavra as minhas, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Eu coloco na tua boca as minhas palavras. Eu coloco na tua boca as minhas palavras.
Ele tocou na boca e falou assim: eu coloco na tua boca as minhas palavras. As minhas palavras na tua boca. Guarda bem isso, meu irmão. As palavras de Deus na tua boca. Eis que eu ponho na tua boca as minhas palavras. Senhor, põe as tuas palavras na minha boca. Senhor, a minha boca está aqui, você pode me usar. Santifica a minha boca. Santifica os meus lábios, para que eu possa profetizar. Para que eu possa falar as tuas palavras, e não as minhas. As tuas palavras, sejam elas quais forem. Amém? Esse é o processo profético. Eu coloco as minhas palavras na tua boca. Deus precisa da boca. Deus não precisa do cérebro. Deus precisa da boca. Ele está falando, olha, eu preciso da tua boca. Perguntaram para o João Batista: João Batista, quem é você? Qual é o teu currículo? Onde você se formou? Quem é o teu pai? Quem é o teu professor? Quem te enviou? E João Batista falou assim: eu? Você é Elias? Não. Você é Jeremias? Também não. Você é o Messias? Também não. Você é profeta? Não. Eu não sou profeta. Então o que você é? Fala logo. Sabe o que João Batista falou? Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou uma voz. Ou seja, eu não sou um cérebro, eu não sou um crânio, eu não sou um cara super sábio, eu sou apenas uma voz. Uma voz. Deus precisa da voz. Deus precisa da voz de alguém. Amém. E o intercessor sabe que Deus precisa da voz, então ele dá voz para o Senhor. Amém, Paizinho. Senhor, põe as tuas palavras na minha boca para que eu seja a tua voz, para que as tuas palavras não caiam por terra, para que as tuas palavras não voltem vazias, para que as tuas palavras tomem forma, para que a tua palavra se transforme em realidade física. Eu empresto a minha boca para o Senhor, porque a boca é tua mesmo. Versículo 10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e para plantar. E aí a gente precisa prestar atenção nesse texto, porque o texto diz assim, olha que hoje, no dia do chamado de Jeremias, Deus falou assim, hoje eu te constituo. O que é constituir? É fixar, é fundamentar. Amém. Hoje eu te fixo em um lugar, em uma posição. Qual é a posição? A posição é sobre nações e sobre reinos. Eu te coloco sobre nações e sobre reinos. Então, eu estou te dando alcance profético. Eu estou te dando alçada profética. Eu estou te dando alcance naquilo que você falar, que vier da minha parte. O que isso vai tocar? Isso vai tocar as nações, vai tocar os reinos. Então, vamos pensar uma coisa. O que é estar sobre as nações? Uma nação é constituída de 3 partes. 3 partes. O governo, o povo e o território. Então, eu te constituo sobre é estar acima. Estar acima significa, você está acima do governo. Porque a minha palavra está acima do governo. A palavra de Deus está acima do governo. O salmista, Salmo 119, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. Então, eu te coloco as palavras na tua boca, as minhas palavras na tua boca. E por causa disso, você está acima do governo, acima do povo e acima do território. Ou seja, você pode alcançar essas dimensões de uma nação ou das nações. Você alcança os reis da nação, você alcança os políticos da nação com a minha palavra, você alcança o território. Quem tiver nesse território está debaixo da minha palavra que vai sair através da sua boca. Amém. Amém? E também sobre os reinos. Ou seja, se você está acima do reino
físico, e você está acima do reino espiritual. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Estamos já sobre. Amém? Paulo falou assim: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Você tem uma posição que é sobre. Você está sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os problemas. Você está sobre a tua empresa, você está sobre a tua saúde, você está sobre essas coisas. Por quê? Porque em Cristo você tem a palavra de governo para governar sobre essas coisas. E aí você tem aqui, importante, o caminho da unção profética, irmão. E nesse tempo, essa palavra nunca foi tão atual. Eu te coloco sobre nações e sobre reinos. Eu vou fixar você sobre nações e reinos. Eu vou plantar você, eu vou fundamentar você. Ninguém vai tirar você dali. É o que ele está falando. Eu te constituo. Duvido alguém tirar Jeremias de onde ele está. Eu te constituo. Você acha mesmo que você consegue tirar Jeremias de onde ele está? Se prenderem Jeremias, ele continua sendo autoridade. Se tomarem a casa dele, ele continua sendo autoridade. Se ele não tiver nada para comer, ele continua sendo autoridade, porque Deus fala: eu te constituo sobre as nações. Eu estou fixando, estou fundamentando você, eu estou enraizando você. O teu ministério está acima. Não importa o que você está vivendo. Não importa o que você está vivendo. E você está acima dessa situação. Porque Deus te constituiu para estar em cima. Amém. E não de baixo. Para ser cabeça e não cauda. Amém? Amém. E o caminho da palavra profética, ela é muito específica. Primeiro, você vai arrancar. Você vai derrubar. Depois você vai destruir. E depois você vai arruinar. Depois disso é que você vai edificar e plantar. Mas primeiro, Jeremias, primeiro você vai arrancar. E o que é arrancar? É tirar pela raiz. Arrancar é tirar pela raiz. Já viu? Arrancar um toco. Tem um toco de árvore pequenininho assim, coisa de 20 centímetros de altura. Você amarra uma corda, vem um trator e puxa. Você vai ver que aquela raiz é gigantesca, vai saindo. Pelo amor de Deus, de onde veio tudo isso? Estava tudo embaixo da terra. Então, a autoridade que eu te dou com a minha palavra na tua boca é para arrancar pela raiz. Por isso, quando João Batista falou: eis que o machado está colocado à raiz das árvores. E quando fala de raiz, é a primeira função profética. Quando você fala de tirar pela raiz, é tirar aquilo que veio primeiro. Ou seja, existe uma palavra no Novo Testamento chamado principado. Principado é o primeiro de uma série, é o início. E a Bíblia fala em Efésios que a nossa luta é contra principados, contra potestades. Ou seja, você precisa derrotar os principados antes de plantar e edificar. Primeiro você derrota os principados. Primeiro você arranca pela raiz. Primeiro você acaba com aquilo que veio primeiro. Primeiro você destrói o altar de Baal. Primeiro você arranca a incredulidade do coração. Primeiro você arranca o pecado pela raiz. Primeiro você faz isso. E depois você derruba. E derrubar significa colocar abaixo, demolir, destruir as estruturas antigas. Você não vai plantar, né? Imagina você compra um terreno que só tem mato, irmão. Aí você fala assim: eu vou plantar milho aqui, vou plantar milho. Você jogaria semente de milho lá naquele mato? Não. O que você faria primeiro? Você iria arrancar pela raiz o mato, tem que arrancar pela raiz. Segundo, você ia derrubar aquilo que estaria atrapalhando a sua plantação. Então, o que é derrubar uma estrutura antiga? É limpar o terreno. Isso aqui fala da queda das potestades, que são estruturas.
de pecado coletivo. Então você está sobre a nação para quê? Para arrancar o principado da nação. E depois para derrubar a potestade da nação. Você tem que derrubar primeiro. Mas eu quero plantar e edificar. Primeiro você tem que seguir o caminho profético, irmão. Quando Deus traz uma lista na palavra de Deus, ele põe ordem de importância. Por isso ele fala, você vai arrancar, e depois você vai derrubar, e depois você vai destruir. O que é destruir? É você aniquilar, é você matar, exterminar. É nessa hora que você detona os dominadores do mundo tenebroso. Ele está falando da hierarquia satânica aqui, meu irmão. É quando você destrói aquilo que influencia a mente das autoridades. Os demônios que influenciam os governos, os governantes, os presidentes, os deputados, os prefeitos, os pais de família, os pastores, os líderes. Quem tem autoridade é alvo de dominador. Então você precisa derrotar, você precisa destruir, aniquilar, matar, exterminar esses dominadores. E depois você precisa arruinar. O que é arruinar? É as forças espirituais do mal. É quando você começa a fazer a libertação. Então você começa a unção profética tratando com o cabeça e depois você vai destruindo as demais dimensões da hierarquia. Para aí sim você começar a edificar. E edificar é uma palavra hebraica que significa reconstruir. Você vai reconstruir. Primeiro você tem que tirar tudo que é ruim. Primeiro você tem que tirar aquilo que é velho. Primeiro você tem que tirar aquilo que é da velha criatura. Primeiro você tem que tirar todos os demônios da hierarquia satânica. Primeiro você faz isso e depois você vai edificar e plantar. Porque se você edificar e plantar e deixar os demônios lá, irmão, o que você plantar vai nascer torto, vai nascer errado. Só vai repetir o processo. Só vai repetir a destruição. Você tem que tirar primeiro. Destruir primeiro. Você já ouviu uma pessoa falar assim, tem que piorar para melhorar? Você já ouviu alguém falando essa frase? Tem que piorar para melhorar. Então, a gente vê pessoas falando assim, puxa vida, mas na Europa o pessoal tem outra cabeça, né? Em relação a dinheiro, em relação a respeitar leis, em relação ao governo, em relação à corrupção. É verdade, mas os caras passaram por guerras mundiais, por fome, por pestes. Então, os caras piorou. Depois que saíram da guerra, eles valorizam a comida que eles comem, agradecem a comida que eles comem, valorizam o conhecimento, valorizam a paz. Por isso Deus falou assim, eu quero reconstruir. E o profeta é usado para reconstruir algo que foi totalmente destruído. Então, o profeta tem que limpar o terreno antes de construir a casa. Tem que arrancar os demônios antes de encher com palavras. Deus não veio ser um puxadinho na sua vida, irmão. Deus não veio ser puxadinho na vida de ninguém. Então eu não vou gerar, né? Eu não vou gerar algo que é um anexo daquilo que é carnal. É um puxadinho dos meus processos, é um puxadinho dos meus pecados. Eu não vou fazer isso. Porque Deus não me mandou fazer isso, não te mandou fazer isso, meu querido. Deus não mandou você fazer isso. Deus falou para Nicodemos assim, é necessário nascer de novo. Amém. Você não pode ser a mesma pessoa. E você não pode gerar as mesmas pessoas. Você vai gerar carne. A carne não herda o reino de Deus. A carne e sangue, a Bíblia diz que a carne e sangue não são herdeiros do reino de Deus. Você tem que gerar o herdeiro do reino. Tem que gerar o herdeiro da palavra. Tem que gerar o herdeiro da unção. Tem que gerar o herdeiro do ministério. O herdeiro não é carne e sangue. Não é carne e sangue. Herdeiro de Deus não é carne e sangue, irmão. Tanto é que Abraão teve duas filhas, dois filhos. O primeiro filho, que foi Ismael, foi da escrava, foi da egípcia,
foi da Agar, da serva, e Deus fala para ele assim: lança fora a escrava e o seu filho, porque de maneira nenhuma o filho da escrava vai herdar com o filho daquela que é livre, com o filho de Sara, com Isaac. Deus não vai dividir a herança entre carne e espírito. A carne não vai herdar. Você tem que lançar fora, você tem que arrancar, derrubar, destruir, arruinar aquilo que a carne produz. A carne produz endemoniamento, a carne produz pecado, a carne produz doença, a carne produz miséria, a carne produz cobiça, a carne produz o Covid, a carne produz as pestes, a carne produz as guerras, a carne produz o divórcio. A carne, irmão, produz homicídio. Lança fora, arranca, derruba, destrói, arruína. Faz essas 4 coisas primeiro. Intercessor, o processo de Deus, ele passa por essas 4 etapas, para depois passar por edificação e plantação. Ou seja, a palavra edificar é reconstruir, e a palavra plantar significa estabelecer, fixar, firmar. Você não firma nada. Se primeiro você não tirar o velho, você não vai firmar o novo. Ou seja, você vai plantar e vai perder a plantação, porque você não limpou o terreno antes. Limpa o terreno. Amém. Limpa a tua alma. Limpa a tua vida. Limpa a tua família. Amém. Purifica primeiro, para depois você ser usado por Deus para gerar a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem a ver com satisfação da carne, irmão. Infelizmente. Amém? Então, quando você abre a madre, é impossível você não receber a promessa. Se você abrir a madre, irmão, você vai receber as palavras que foram liberadas sobre a tua vida e sobre a tua família. E tem palavras que foram liberadas sobre a tua vida. Você imagina quantas palavras você recebeu nos cultos que você foi, nos seminários, nos congressos, nas conferências, nos workshops, ou o que seja. Você foi em alguma reunião onde tinha profeta, o profeta liberou palavras. Por que elas não se cumpriram? Porque não foram geradas. Porque não foram geradas primeiro. E eu quero terminar falando de alguns exemplos bíblicos. Olha, Ana não tinha filhos. Uma mulher chamada Ana no Velho Testamento não tinha filhos. E aí ela foi até a presença de Deus e ela fez um voto ao Senhor. E ela falou: olha, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar esse filho para o Senhor, para que ele te sirva. E Deus falou assim: tá bom, por causa desse voto, eu vou abrir a tua madre. Mas precisou um voto, precisou de uma palavra do sumo sacerdote Eli. Então, tem muita gente dentro de cada um de nós que precisa nascer. Tem muita promessa dentro de nós que precisa nascer. Amém. O que nós precisamos fazer? Precisamos fazer um voto? Precisamos de uma palavra de alguém? Precisamos de cumprir algum voto? Precisamos fazer alguma coisa? Abraão creu em Deus. E porque ele creu em Deus, a madre foi aberta. Porque ele creu em Deus, a madre foi aberta. Sara teve um filho na sua velhice. Porque o homem creu em Deus, irmão. Crer em Deus vai fazer abrir a madre. Se você direcionar a tua fé para Deus, você vai abrir a madre. A tua casa vai produzir coisas boas. Teu ministério vai produzir coisas boas. Vai produzir aquilo que Deus quer. Os pensamentos de Deus vão começar a descer sobre a tua vida e você vai ser uma fábrica de milagres. Você vai ser uma fábrica de profetas, uma fábrica de pastores. Uma fábrica
de advogados, uma fábrica de pessoas boas, que foram geradas no profético, que foram geradas na palavra de Deus, foram gerados no coração de Deus. Isaac orou por Rebeca. Isso abriu a madre. Isaac orou por Rebeca e abriu a madre dela. Então, às vezes, meu querido, enquanto Isaac não ora por Rebeca, Rebeca não tem a madre aberta, ela continua estéril. Mas quando a intercessão aconteceu, quando aconteceu essa gestação espiritual com Isaac, Rebeca foi o útero para gerar aquilo que Deus tinha prometido. Amém ou não amém? Deus é bom. Israel estava cativo debaixo de Faraó. E Israel começou a clamar a Deus. A Bíblia diz que era tão difícil a situação. E Israel começou a clamar a Deus e Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor. E como que Deus respondeu ao clamor do povo? Deus desceu e visitou uma mulher. E essa mulher concebeu e fez nascer um menino chamado Moisés. Foi a resposta de Deus. A resposta de Deus tem que ser gerada, irmão. Então teve que passar pelo útero dessa mulher, saiu do útero da mulher, foi para um cesto de vime, foi para o rio Nilo, foi parar na mão da filha do faraó, depois voltou para a mãe. Deus responde às orações. Mas ele responde com sementes, com palavras. E essas palavras precisam ser cridas e geradas. Amém ou não amém? Deus é bom. Você vai ver várias mulheres estéreis na Bíblia tendo filhos. Várias. Por quê? Porque esse é o processo da gestação espiritual. A mãe de Sansão era estéril. Sara era estéril. Rebeca era estéril. Raquel não tinha filhos. Ana não tinha filhos. Maria era virgem. Isabel era idosa. Mas todas elas tiveram filhos? Não. Elas pariram propósitos. Pariram profetas. Pariram ministérios. Eu quero orar por você, meu irmão. Amém. Porque Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E não dá para você chamar a existência se você não crê. O profeta, ele faz aquilo que é espiritual. Dentro dele, aquilo já é uma verdade. Aquilo já é uma realidade. Não existe outra realidade para o intercessor. A realidade do intercessor é a realidade espiritual, não é a realidade física. Ou seja, ele vai falar de algo que não existe no físico, mas para ele já existe, irmão. Ele tomou posse da palavra. E ele está gerando essa palavra. Então eu quero orar por você, para que o Senhor coloque as palavras dele na sua boca. Para que o Senhor coloque as palavras que você precisa. E palavras, um dos termos para semente é esperma. Ou seja, você precisa de uma semente para ficar grávido, para ficar grávida de Deus. Você precisa receber a semente, irmão. O próprio Jesus falou assim, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e fosse dormir, não sabendo ele como, de dia ou de noite. A semente brotou e nasceu. Ele não sabe. Ele só jogou a semente na terra. Você e eu somos a terra. Somos feitos do pó. Somos o barro. Somos férteis. Nós somos uma terra muito boa. Você é uma terra fértil, irmão. Tudo que Deus fala na tua vida é para produzir. Tudo que Deus lança na tua vida não volta vazio. As palavras que Ele falou sobre a tua casa, Ele está esperando alguém gerar essas palavras
Palavra sobre o teu filho, sobre a tua filha, sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre o teu avô, sobre o teu primo, sobre a tua parentela. Palavra sobre a sua cidade, sobre a tua rua, sobre o teu bairro, sobre a tua igreja, sobre os teus ministros, sobre os teus funcionários. Não importa, irmão. Tem muita palavra para ser gerada nesses dias. Palavra de cura, palavra de prosperidade. Deus só precisa de alguém que creia, para que ele possa gerar. Alguém como Maria que fala, eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode gerar o profeta, o Senhor pode gerar a salvação, o Senhor pode gerar o Messias, o Senhor pode fazer o verbo se tornar carne a respeito da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. É uma palavra poderosa, é uma palavra forte, é uma palavra tremenda, Senhor. Queremos que o Senhor nos ensine a ficar grávidos, a ter dores de parto, a fazer, Senhor, as suas palavras se tornarem realidade no mundo físico. Ensina-nos a fazer essas coisas, Pai. Nos ensina a falar as tuas palavras. Se o Senhor não colocar a sua mão, não tocar na nossa boca, Senhor, como nós seremos boca de Deus, boca do Senhor nessa terra? Então toca nos lábios, Senhor, toca na nossa boca, faz igual o Senhor fez com Isaías, envia um anjo com uma tenaz, para tirar todo o pecado da nossa boca, Senhor, toda a linguagem profana, toda a linguagem suja, toda a linguagem imunda, toda a linguagem carnal, Senhor, que contamina a nossa vida. Envia o teu fogo sobre os nossos lábios para queimar toda a impureza, toda a sujeira. E o Senhor pode colocar palavras que não voltam vazias na nossa boca. Nos ensina a gerar, nos ensina a crer. Nos ensina a crer a longo prazo, Senhor, a cuidar das palavras, a germinar essas palavras dentro do nosso espírito, Pai. Nos ensina a velar, a não desprezar as profecias. Nos ensina, Pai, a gerar aquilo que o Senhor quer que nós geremos. Nos ensina a gerar filhos para o Senhor. Nos ensina a gerar profetas, pastores. Nos ensina a gerar diáconos, evangelistas, apóstolos. Nos ensina, Senhor. Estamos aqui na Tua presença e imploramos a Ti, Senhor, que o Senhor use a nossa vida nesse tempo. Que o Senhor tire toda a esterilidade espiritual. Amém. Porque o Senhor nos chamou para sermos frutíferos, Senhor. E que o nosso fruto permaneça. Então, Senhor, nos transforma em pessoas frutíferas espiritualmente, porque um dia nós poderemos estar diante do Senhor e podemos entregar os frutos que nós demos enquanto estávamos vivos nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoamos, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo agora e declaramos sobre essas pessoas um despertamento. E o Senhor está tirando toda esterilidade agora. Toda esterilidade. Todo espírito de Moloque que aborta. Deus está removendo da tua vida agora. Esse espírito de Moloque vai caindo agora e vai saindo da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério agora. Vai saindo da igreja agora, Moloque, que faz com que ministros sejam abortados. Em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de fertilidade e os frutos não morrerão, não serão lançados fora, eles permanecerão. Em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta aqui com mais uma palavra sobre intercessão. Espero que você seja uma pessoa frutífera e realizada em Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre Amém. Ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Deus abençoe. Até semana que vem.